amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia perseverante na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Como Ele nos disse hoje pela manhã, aquele que segue a Jesus Cristo, ninguém amaldiçoa, ninguém impede, porque ele já é vencedor em Cristo. Porque Deus, através das atitudes que Ele vê perseverança em nós, Ele nos abençoa nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Agindo Ele, ninguém impedirá. Ele é aquele que transforma toda, ainda que lancem maldições, Ele transforma a maldição em bênção. Lembrai-vos de José, que os seus irmãos tramaram contra a sua vida, venderam como escravo, todo a inveja, porque a Bíblia diz que seu pai Jacó, embora exortou José, porque ele disse: por acaso tu dominarás sobre eu, a sua mãe e seus irmãos? Mas a Bíblia diz que ele, Jacó, seu pai, guardou aquelas coisas no coração. Já seus irmãos tiveram inveja. Os seus irmãos invejavam porque o seu pai os amava, mais do que eles. E Jacó sempre estava utilizando José para vigiar os seus irmãos. E isso era motivo de discórdia entre eles. José, ele disse: o bem que vós, o mal que me fizestes, Deus transformou no cumprimento do meu propósito, o qual, através daquilo que eles tramaram contra a vida de José, foi o conduzindo para a própria bênção. A maldição transformou em bênção, porque Deus o favorecia em tudo, até mesmo quando houve o caso de Potifar, da qual ali ele foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar, que queria estar com ele, queria ter uma relação com ele, e ele disse, primeiramente, ele tinha que ter um zelo com a sua consciência diante de Deus. E depois ele disse: o meu Senhor me colocou como governante sobre a casa dele, de tudo. Mas ele disse, que a mulher, ele não teria domínio sobre ela. E assim José, embora ela armou uma cilada, dizendo que José que havia investido contra ela, ele fugiu, da cilada que o adversário estava armando para ele. Porque somos tentados pelos maus desejos, e temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim, José, quando ali encontra o seu pai, que seus irmãos tramaram como que se ele estivesse morto, devolvendo ao seu pai Jacó a túnica colorida, suja do sangue dos bodes, e
ficou entendido que um animal havia o atacado, né? Uma besta, uma fera do campo. Mas a Bíblia diz: tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. A mentira dos seus irmãos veio à tona, né? Quando eles ali necessitaram subir ao Egito para buscar alimento, porque havia fome, assim como José interpretou os sonhos, e aqueles sonhos ali diante do rei bem interpretado o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito, no qual ele interpretou que tanto das espigas como das vacas magras e das vacas gordas eram 7 anos que haveria de abundância e 7 anos de escassez, de onde ele armazenou o alimento nos períodos de escassez, aonde todos os que estavam nas regiões fora do Egito foram buscar alimento, né? Porque havia fome sobre a terra, e ali ele teve um encontro com seus irmãos, né? E após Jacó subir para o Egito e morar, quando ele ficou sabendo da morte, que era uma mentira, que na verdade José ali estava no Egito governando, e José estabelece ali a sua família, o próprio faraó concede terras, lugar para morar. E quando Jacó falece, os seus irmãos inventam ali mais uma mentira, dizendo que antes do seu pai vir a morrer, era necessário pedir que José os perdoasse, porque eles temiam que José utilizasse da maledicência para com eles, assim como eles utilizavam. Mas José diz: não temais, porque o mal que vós me fizeste contribuiu para que o propósito de Deus se cumprisse em minha vida. De onde Deus transformou toda a maledicência, desde quando ele estava na prisão, Deus o favorecia em toda situação. E José disse a seus irmãos: por acaso estou eu no lugar de Deus para vos perdoar? Jesus nos ensina sobre o perdão, né? Que nós devemos sempre perdoar. Ele nos deu o exemplo quando ele estava ali no alto daquele madeiro, e ele disse, antes de entregar o seu espírito, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabemos outros casos, como Estevão, enquanto estava sendo apedrejado por anunciar a verdade, e ele também disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, recebe o meu espírito, e ele via os céus abertos. Indagaram Jesus a respeito do perdão: devemos perdoar 7 vezes, e na verdade ele disse 7 vezes 70. Mas Jesus, quando ali fazendo uma cura, ele disse: os seus pecados lhes são perdoados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali eles indagaram, né? E Jesus disse: o que é mais fácil dizer, os seus pecados lhes são perdoados, ou levanta-te e anda? Para que vós sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados.
Não existe remissão dos pecados sem expiação do sangue. E só há um mediador entre Deus e homens, aquele que derramou o seu sangue carmesim, a água, que é a palavra que é viva e eficaz, transformada no vinho novo. Antes era água e espírito, e agora testificando que água, espírito e sangue é um só. Assim, quando ele estava antecedendo ali a sua entrega pelo traidor Judas Iscariotes, ele suava, orando em espírito, como que gotas de sangue, testificando que água e espírito e sangue é um só. Assim, quando o soldado perfura a lança, quando ele está ali naquele alto do Monte Sião, naquele espetáculo, onde ele despojou todos os principados, as potestades, todos os governantes ímpios, e ali jorrou água, ele derramou o seu sangue na cruz. Pai, receba o meu espírito, testificando que água, espírito e sangue agora é um só, do qual nós seguimos em unidade com o Pai e Filho através do Espírito Santo, ouvindo as suas advertências, porque através das suas advertências é que nós perseveramos no Espírito reto e inabalável, e sendo abençoados. Em Cristo Jesus somos vencedores. Se Cristo está em nós e nós nele, somos vencedores em Cristo. Já vencemos os falsos profetas, os falsos apóstolos, os anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade, né? Os saduceus, as seitas, os fariseus, né? Aqueles que são um povo que anunciam aquilo que lhe é próprio e de entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal. Jesus nos ensina. Ninguém consegue produzir os bons frutos por si mesmo, mas todo aquele que persevera segundo as virtudes de Cristo, adicionando as virtudes à nossa fé através do exercício constante, discernimos entre o bem e o mal. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a benignidade, segundo a benevolência, do qual ele nos ensina. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Porque assim, quando nós perseveramos, há mais esperança para aqueles que andam segundo a benevolência, do qual ele nos ensina. Orais pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Estamos sempre prontos a perdoar, estamos sempre orando, né? Estamos sempre orando para que toda alma se arrependa dos seus maus caminhos, orando pelos santos para que perseverem na fé, segundo o Espírito opera em nós. Porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Somos a própria bênção. Temos o primicista em nós, o qual a Bíblia diz muito melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício foi pago, aquele alto preço ali na cruz que nos comprou. E somos gratos a Ti, Jesus, por mais um dia, porque bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo Jesus opera em nós, vencedores em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível àquele que tem fé, como aquele que está alicerçado na rocha, que
cavou sobre a areia e está alicerçado sobre a rocha. A pedra angular que os construtores, muitos rejeitaram, né? E acaba sendo um tropeço para muitos, mas para aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador de vossas vidas, Ele nos concede, Deus nos atrai até Cristo e nos concede o conselheiro, o ajudador, o advogado, aquele que, quando ainda não sabemos expressar por palavras, ele com gemido inexprimíveis intercede por nós e nós perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça, que Ele nos capacita. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque importância nenhuma tem o que planta, tem o que rega, a não ser aquele que dá o crescimento. Um é o que planta e o outro é que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Jesus Cristo se tornou o único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo dos anjos, porque Deus o fez um pouco menor que os anjos, e ele, pela submissão do coração, se tornou maior que os anjos, e se tornou o mediador deles, que o glorificavam, assim como os anjos nos ensinam, que nós somos os seus conservos, e nem eles buscam vanglória, porque eles sabem que é maligno. Lembrai-vos do caso de quando contendia com o corpo de Moisés, e ele disse: o Senhor te repreenda. Ele fugiu de toda vanglória, usou o poder e a autoridade do Deus Altíssimo. Quando homens de fé encontravam com os anjos, ali ele dizia a eles, quando algum dos homens se prostravam: não façais isto, nós somos servos como vós, somos prosteantes diante daquele que é digno, o Cordeiro de Deus, do qual é digno de toda honra e de toda glória, do qual, quando nós o honramos e glorificamos, o Pai agrada, porque estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo a nova ordem, a nova aliança, o novo cálice, do qual Jesus disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade ou segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice, e ele disse que todo aquele que o seguir também bebe, também persevera nas mesmas obras. Ele ainda disse para Tomé: Tomé, porque me vistes? Do qual, quando ele ressurreto, Tomé toca nas suas mãos furadas, confere o seu lado, e ali ele diz: Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creem, a nova geração do qual o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, do qual nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a fé opera em nós, segundo o amor, a forma correta de utilizar os dons que são irrevogáveis. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo o teu zelo, o zelo que Ele tem por nós, o cuidado, a provisão que Ele nos concede para tudo que é necessário, até mais do que necessitamos. Tudo Ele opera em nós quando nós andamos em perseverança, quando nós andamos segundo o Espírito reto, inabalável, pelo que mal nenhum temeremos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Confundidos e envergonhados,
aqueles que se levantam sem causa, né, contra aqueles que perseveram segundo os atos de justiça. Como a Bíblia diz, ainda que alguns julgam que é a palavra humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Porque Deus, ele detesta balança enganosa, né? Seus pesos são justos e ele é que ele julga entre aqueles que seguem injustiça, em equidade, da onde a Bíblia diz: confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão, porque abençoando ele ninguém amaldiçoou. Nós tornamos a própria bênção com o Espírito de Cristo em nós. Tudo aquilo que às vezes ainda os adversários intentam contra nós, ele é aquele que transforma a maldição em bênção. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça. E em mais um final de semana que se encerra, Jesus, nós somos gratos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor cuida de nós, continua purificando o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Continua derrubando a mesa dos cambistas, derrubando a cadeira daqueles que vendem pombos, e continua entrando com a provisão com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que perseveram segundo a ordenança do qual o Senhor disse a Pedro: Pedro, tu me amas mais que estes? Do qual ele diz: tu sabes, apacenta os meus cordeiros. Do qual antes que o galo cantasse, ele o negou 3 vezes. Assim ele perguntou 3 vezes, a Judas, se ele o amava, e para apacentar os cordeiros. Porque ele disse: de agora em diante vós não sereis mais pescadores de homem, não sereis mais pescadores, mas serei pescadores de homens. E assim, aquele que larga a militância em Cristo, que para as coisas mundanas usar a sabedoria para as coisas do mundo, a Bíblia diz que aquele que assim persevera é um miserável, porque a sabedoria do alto é para que os seus dias vão bens e longos nessa terra, para que lhe seja acrescentado, e para que ensinar aqueles que estão com a alma rumo à condenação. Para isso é a sabedoria. Mas aqueles que a utilizam para segundo este mundo, Deus abomina, porque jamais devemos utilizar a caridade, a piedade como fonte de lucro, mas sim como fonte de alegria, ajudando os necessitados. Aquele que oferta na vida dos necessitados, empresta ao Senhor. Ele é aquele que nos galardoa segundo as obras. Galardoa a todos segundo as obras, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. A Bíblia diz que ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Lá do alto ele está a rir dos zombadores, Cristo Jesus, assim como Deus ria daqueles que zombavam contra o ungido, contra Cristo, contra o Filho do Homem, Jesus Cristo. Assim, atualmente, Jesus Cristo ri daqueles que zombam e insultam aqueles que perseveram no Espírito, que é a verdade. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andar em espírito, em verdade, é em espírito, porque o Espírito é a verdade.
É a sã teologia de Cristo, que é pura, sem hipocrisia, da qual nós perseveramos. Porque se naufraga nas obras, se para de viver justamente, se vive injustamente, a fé naufragou e as suas primeiras obras não são possíveis de os salvar. E estão destituídos da glória de Deus. Ele não divide honra e glória, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça. Em mais uma semana que se inicia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Um início de semana vigilante em oração, meditando na palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz. A água transformada num vinho novo, e temos que ser odres novos em vinho novo, porque se derrama o vinho novo sobre odres velhos, se rompe. Uma semana com graça e sabedoria a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.